Shalom, irmãos, shalom a todos. My name is Spider-Man and disciples of the Christ. Álbum O Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 33. Irmãos amados, devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. É Ele que nós devemos adorar. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Apenas devemos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. É Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos servir. A Bíblia Sagrada nos ensina que devemos amar os homens, não adorar os homens. Devemos amar os homens, não adorar os homens. Quem deve ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve ser louvado em espírito e em verdade. O homem, adorar o homem é pecado. Adorar o homem é pecado. Devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. É Ele que deve ser adorado. Adorar o homem é a mesma coisa adorar os demônios. Adorar o homem é a mesma coisa adorar os demônios. Adorar o homem é pecado. Irmãos amados, devemos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o filho de Davi, da tribo de Judá. É Ele que deve ser louvado. Jesus Cristo é Ele que deve ser louvado. Jesus Cristo é Ele que deve ser louvado. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu na cruz do Carvalho por nossos pecados. É Ele que deve ser louvado. É Ele que deve ser adorado. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Irmãos amados, devemos amar os homens, não adorar os homens. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que deve ser adorado. Adorar os homens é pecado. Devemos amar os homens, não adorar os homens. Devemos amar os homens, não adorar os homens. Mas sim, devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, em espírito e em verdade. Jesus Cristo é Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos servir, em espírito e em verdade. Adorar os homens é pecado. 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 Devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que deve ser adorado. É Ele que deve ser louvado. É Ele que deve ser adorado. É Ele que deve ser louvado. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. É Ele que deve ser adorado. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Louvar os homens é pecado. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Apenas devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Adorar os homens é pecado, irmãos amados. Adorar os homens é pecado. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que nós devemos adorar. Jesus Cristo é Ele que nós devemos servir, em espírito e em verdade. Irmãos amados, não há a salvação nem a vida eterna sem Cristo. Não há a salvação nem a vida eterna sem Cristo. Não há a salvação nem a vida eterna sem Cristo. Jesus Cristo é o caminho da salvação. Jesus Cristo é o caminho da salvação. É Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos servir, de dia e de noite. É Ele que nós devemos buscar, em espírito e em verdade. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é a mesma coisa. Adorar os demônios. Adorar os homens é a mesma coisa. Adorar os demônios. Irmãos amados, adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que deve ser louvado. Jesus Cristo é Ele que deve ser louvado. Jesus Cristo é Ele que deve ser adorado.
Jesus Cristo é Ele que deve ser buscado em espírito e em verdade. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Não há a salvação nem a vida eterna sem Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Jesus Cristo é o caminho da salvação. Jesus Cristo é o caminho da salvação. Devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos adorar apenas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que nós devemos adorar. Jesus Cristo é Ele que nós devemos adorar. Jesus Cristo é Ele que nós devemos buscar. Jesus Cristo é Ele que nós devemos buscar. Jesus Cristo é Ele que nós devemos adorar. Adorar os homens é pecado. 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 Devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos buscar. Em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores do Senhor adoram ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Jesus Cristo é tudo para nós. Jesus Cristo é tudo para nós. Jesus Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para nós. É Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos buscar, de dia e de noite. Irmãos amados, adorar os homens é pecado. Apenas devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve ser louvado. É Ele que deve ser buscado de dia e de noite, em espírito e em verdade. Irmãos amados, adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Apenas devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. É Ele que deve ser louvado. É Ele que deve ser buscado em espírito e em verdade. Devemos amar os homens, mas não adorar os homens. Devemos amar os homens, mas não adorar os homens. Mas sim, devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E também devemos amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo e também devemos amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo e também devemos amar o nosso Senhor Jesus Cristo. É mais importante para nós. É mais importante para nós. Jesus Cristo é Ele que nós devemos adorar. Jesus Cristo é Ele que nós devemos adorar. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado, irmãos amados. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é a mesma coisa. Adorar os demônios, adorar os homens é pecado. Apenas devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. É Ele que deve ser louvado. É Ele que deve ser buscado. É Ele que deve ser adorado em espírito e em verdade. Irmãos amados, adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Apenas devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. É Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos buscar. É Ele que nós devemos
servir de dia e de noite. Irmãos amados, devemos apenas adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós devemos adorar. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Adorar o homem é pecado. Adorar o homem é pecado. Adorar o homem é pecado. Apenas devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o filho de Davi, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é Ele que deve ser adorado. Jesus Cristo é Ele que deve ser adorado, irmãos amados. Adorar os homens é pecado. Adorar os homens é pecado. Devemos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que nós devemos adorar. Adorar os homens é pecado. É idolatria. É bruxaria. Apenas devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. É Ele que nós devemos adorar. Devemos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o filho de Davi, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. É Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos servir. É Ele que nós devemos